caçapa. Marcelo Duó, um dos maiores narradores do Brasil, uma das grandes vozes do rádio brasileiro. Como vai, meu irmão? Bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, que honra, mais uma vez, boa tarde, Andreasa, Ivan, feliz aniversário, Michele, muita luz no seu caminho, muita saúde, viu? Obrigada. Muito legal estar aqui com vocês. Uma notícia boa, o seu aniversário numa segunda-feira, de más notícias para o futebol brasileiro, né, meus senhores? Sim. Péssimas notícias, e eu queria te perguntar, Duó, te provocar sobre a questão da arbitragem brasileira. Nunca foi boa, sempre foi controversa, digamos assim, mas me parece que nós estamos no fundo do poço, quase que de natureza estrutural, porque ninguém acredita na qualidade da arbitragem brasileira. A gente tem um futebol de alto nível, um dos campeonatos mais importantes do mundo, e se você pensar do ponto de vista econômico, é também muito importante, mas a arbitragem não tem credibilidade. E os jogadores agora, muito à vontade para botar a boca no trombone também. Com a palavra, Marcelo Duó. Eu vou mais fundo, Andreasa. Eu acho que essa é a maior crise de credibilidade da arbitragem brasileira desde a máfia do apito de 2005, que, para quem não se lembra, fez o Campeonato Brasileiro voltar, né? Teve rodadas refeitas por um escândalo envolvendo outra coisa que não a incompetência, né? Hoje, aparentemente, a crise é profunda e de incompetência. A gente tem visto lances e, de certa maneira, acho que foi até positivo ter acontecido ontem no Choque Rei, né, Palmeiras e São Paulo, tudo aquilo que aconteceu com o Ramon Abate Abel, por ser o Ramon, um árbitro que vai estar na Copa do Mundo representando a arbitragem brasileira, que eu falo sempre nas minhas transmissões aqui, que é a pior arbitragem do mundo. É lógico que talvez a arbitragem hondurenha seja pior do que a brasileira, mas proporcionalmente ao que o Brasil representa para o futebol, a nossa arbitragem ela tem piorado cada vez mais. E aí eu não falo dos árbitros individualmente, eu falo da cúpula, do sistema, porque se todo mundo é ruim, muito ruim, é porque a cúpula é muito ruim. São 14h, 49 minutos da segunda-feira e Rodrigo Sintra ainda é o presidente da comissão de arbitragem da CBF. Isso em qualquer país sério já não seria mais a realidade. E a gente vem numa sequência, Sérgio Correia, 2006 a 2012, depois 2014 e 2016, já era ruim ali. Leonardo da Silva, que vem em seguida, piorou, de 19 a 21, aí ele saiu. Veio o CNM, que tentou colocar uma ordem, de 22 a 25. E esse ano, em fevereiro, mais ou menos, aí o Rodrigo Sintra e mais um colegiado de notáveis, que eram, inclusive, notáveis árbitros ruins, quando eles apitavam, ele, Alício Pena Júnior, Péricles Bassols, que é o cara que cuida do VAR, eles estão jogando a arbitragem brasileira na lata do lixo, afastando árbitros. A gente já teve o Ramon agora, o Wilbert junto com ele, o Lucas Casagrande, que fez a bobagem lá do Grêmio, do pênalti, aquele escândalo do pênalti para o Bragantino, o Gilberto Castro, que era o VAR, mais adiante, no começo do campeonato, Marcelo de Lima Henrique, Daiane Muniz, eles vão afastando árbitros e não sobra ninguém, não tem um que você fala, não, esse cara aqui tá indo bem, ou quando eles saem daqui, eles apitam bem, mas aqui dentro eles não conseguem. E a gente chega no cúmulo de ter um árbitro, CBF, que apitou Corinthians e Mirassol no sábado passado à noite, que horas depois estava em Brumadinho, Minas Gerais, apitando um campeonato amador e que caiu duro no campo, desmaiou, foi parar no hospital. Então essa é a arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira está largada. A arbitragem brasileira precisa não só de um outro presidente da comissão de arbitragem, não, porque daqui a pouco eles trocam para dizer que trocaram. Eles precisam de um projeto. A arbitragem brasileira precisa do que a CBF fez com um calendário. Estruturar algo, um projeto de construção e independência da arbitragem. Lembrando que nesse final de semana, pela Série B do Brasileirão, o Atlético Goianiense pediu a mudança do árbitro no seu jogo contra o Atlético Paranaense e foi atendido pela CBF. Então ninguém respeita mais. A arbitragem brasileira não tem mais credibilidade nenhuma e está começando a afetar o destino do campeonato. E quando pega o destino de um campeonato como o brasileiro, que é o nosso principal produto, ou a gente para olhar, ou a gente realmente reconhece que é uma esculhambação.
Agora, só um cuidado para falar da arbitragem hondurenha, tá? Tô lendo aqui a notícia de 2021, manchete: árbitro não marca pênalti claro e saca pistola para conter revolta de torcedores em Honduras. Lá tá nesse nível, então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas subscreva, acompanhe o relator aí, tudo que você falou. É um negócio... Não sei, o Andreasa hoje estava desgostoso para falar de futebol, né, Andreasa? Eu vim de verde, inclusive, em homenagem ao Ramon Abate Abel. É inexplicável, né? Assim, a marcação daquele pênalti, a não marcação daquele pênalti é aquele tipo de erro que você não consegue explicar. Assim, é uma coisa que não é cognição, porque burro não é, senão seria árbitro de futebol. Sabe a regra, sabe a condução, as recomendações que a FIFA dá para esse tipo de lance. Fica difícil de explicar, né? Tem coisas que parecem não ter explicação. Mas não é só o Palmeiras, e o Palmeiras não é o culpado disso tudo. Acontece para todo mundo, a favor e contra todo mundo. Toda rodada é a mesma coisa. E a gente vai só encontrando métodos de passar a sujeira para debaixo do tapete. Tem método para isso também. Agora, o que não entra na minha cabeça é por que nem o VAR, ô Marcelo? Por que nem acionar o VAR num caso desse? Ele entendeu que ele viu o lance e na interpretação dele aquilo não era uma jogada de falta porque a bola tinha passado. Então ele viu. O VAR ele entra para dizer assim, ó, você não viu uma imagem que eu tenho aqui. Isso. E o VAR pode até ter falado, olha, eu tenho uma outra aqui. Não precisa, eu vi. Ele estava de frente. Tem uma imagem do carrinho que mostra ele olhando pro lance direto. Ele tá olhando. Exato. Questão técnica. Ele não deu técnico, é um mau árbitro. É um árbitro ruim, é despreparado para reagir ao que não é o melhor que a gente tem. Esse é que é o ponto. É um árbitro que, para quem gosta de jogar futebol, o Ramon Abate Abel, ele acaba com o jogo, ele trunca o jogo, ele para o jogo, picota o jogo. É um árbitro, os jogos que ele picota o jogo. Eu ia falar que os jogos que ele apita tem poucos gols, mas nem foi o caso de ontem. Mas se for ver as estatísticas, é um amarrador de jogo. Então, é um mau árbitro, não tem nada a ver com desonestidade, não. É um mau árbitro, nós temos árbitros muito ruins. E foi o que o Duó falou, nós temos na direção da arbitragem brasileira péssimos árbitros do passado. Você já viu alguém incompetente no que faz ser um bom gestor de conjunto do que fazia? Não existe isso. Só no futebol brasileiro. Só no futebol brasileiro. Eu repito, é um baita de um mercado. É bilionário. Os clubes estão investindo, sabe? Tem um caminho pela frente, gera emprego. E não pode estar na mão de amador nesse nível. Mas essa é uma longa conversa. Eu tenho a impressão que temos muitas colunas. Fala, Duó. É tema para simpósio. Agora a solução que eles querem é colocar uma carteira de trabalho na mão de cada árbitro. Sabe qual é o resultado disso? Absolutamente nenhum. Eles já ganham muito para fazer o que eles fazem. Exato. É isso. Marcelo Duó, conosco diariamente, graças a Deus. Um beijo, irmão. É isso. Amanhã tamo junto. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu.